grande diferença que eu estou vendo é que na Europa, nos Estados Unidos e alguns outros países, não muitos, o surdo está sendo realmente consultado, perguntado. As secretarias de educação perguntam para eles. Paraná, nesse ponto, é modelo para o Brasil. Não é porque eu sou um paranaense de coração, é porque nós estamos... É verdade, Paraná é pioneiro na formação do professor intérprete. Paraná formou o primeiro curso de pós-graduação. Eu fui professor nesse curso para a formação de professor intérprete e de intérprete. Então, Paraná está à frente nesse sentido como Estado, certo? Porém... como que está a consulta à pessoa surda, ao pedagogo surdo, ao surdo formado em letras, junto às nossas maiores instituições brasileiras? Na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, que tem a Gallaudet University, que é a única maior universidade de surdos do mundo, 2.000 surdos do mundo inteiro estudando, eu fiz um curso lá como intérprete também, o reitor é surdo. Certo. Entende? É obrigatório os professores o domínio da língua e não o conhecimento. Então, quem é que está determinando hoje no Brasil como que vai acontecer a política de inclusão, como que é a política de formação do novo professor intérprete, como que está sendo feito isso? Até que ponto os surdos estão sendo consultados? Então, a grande diferença que eu vejo é que na Europa é levado em conta o ponto de vista do surdo. Sim. É assim, ó, é a pedagogia que nós queremos, entende? Sim. Eles, porque ó, Piaget, o que temos de Piaget para surdos? O que temos de Vygotsky para surdos? Muito pouco. Então existe uma pedagogia toda ouvinte, ouvintizada. Então nós temos uma geração de surdos aí agora se formando na UBRA, se formando na Facinter, se formando em tantas outras universidades do Brasil, né? Ok, estão se formando. E que espaço eles vão ocupar nas nossas cadeiras acadêmicas agora em diante? Será que eles vão poder sentar nas mesas com os nossos secretários de educação? Será que eles vão poder sentar com o líder do líder do líder e questionar, como na Europa eles questionam e são ouvidos? Então a diferença que eu vejo é que ainda não existe todo esse espaço para os surdos. Sim. Ainda não existe. Essa é a grande fala deles. Eles querem realmente serem escutados. Certo? Pior surdo é aquele que não ouve. E alguém já disse que pior surdo é aquele que não é escutado. Com certeza. Certo? Então eles já estão assim, ó. Poxa, nós sabemos uma pedagogia nossa. Nós sabemos ideias bárbaras para dizer para os professores. Mas não. Quem está determinando isso de novo? Linguistas ouvintes, né? Pedagogos ouvintes, doutores ouvintes. Então, aonde estão os surdos nisso tudo? Então, a diferença da política é que aqui ainda falta nós ouvirmos o ponto de vista deles. Existe um país que você poderia citar que esteja à frente desse processo? Olha, eu citaria a Suécia primeiro, porque Suécia foi o país que saiu à frente. Em 1980, reconheceu a língua de sinais a nível oficial. Então, veja, 1980. Então, você vê quantos anos já de caminhada bilíngue. Já bilíngue. Certo. Lá eles fecharam as escolas de surdos por um tempo para dar treinamento bilíngue aos professores. Certo? A língua de sinais, da maior parte das escolas, é obrigatória, inclusive para os pais de surdos poderem matricular seus filhos. Certo? Isso é uma política linguística que começa desde estimulação precoce, com a colocação de babás surdas, fazendo estimulação precoce do bebê. Né? E nós hoje ainda temos a maior parte das nossas escolas de surdos ou instituições que recebem surdos comandadas pela fonoaudiologia. Certo. Ou seja, a visão clínico-terapêutica, voltando de novo à oralização do surdo. E quando a gente fala em bilinguismo, a gente está falando também de oralização, mas dando ênfase na primeira língua, a Libras como língua materna. Então, isso às vezes é passado no texto, mas quando você chega na instituição, você vê que a ação é outra, porque quem comanda a instituição ainda é a fono. Olha, professor, você tem que oralizar com o seu aluno em sala de aula. É a grande autoridade. Você tem que sinalizar e tem que oralizar, ou seja, dizendo em outras palavras, você não use língua nenhuma, porque isso não é português e isso não é língua de sinais. E aí o surdo acaba fazendo aquelas produções textuais terríveis,
Porque quando ele vai produzir o texto dele, ele não sabe se ele pensa em português ou se ele pensa em libras. Isso. Ele acha que uma língua é modalidade da outra. E falando nessa questão da fono e nisso que você está comentando, me lembrei do implante coclear. Ufa! O que você me diz? Tema pesado. A sua opinião. Olha, implante coclear eu não quero falar a minha opinião, eu quero falar a opinião dos surdos. Certo. Para você saber o que é um implante coclear, você tem que ir lá na Europa e ver o resultado de 10, 12 anos de implante coclear. Ver todas as sequelas emocionais que essas crianças tiveram, a questão da negação da identidade surda, a promessa de uma escuta que realmente não aconteceu, entendeu? E os mesmos surdos implantados utilizando língua de sinais e com uma série de restrições na vida diária, porque o implante traz uma série de restrições. A vida já não fica livre da forma como era. E a própria Federação Mundial de Surdos, WFD, é contra o implante coclear. E é incrível como as pessoas estão querendo fazer algumas. Eu mencionei porque eu tenho um aluno na nossa instituição que fez implante coclear e ele está deslumbrado porque está ouvindo o canto dos pássaros, pode ouvir música, distingue o som do cachorro latindo, coisas que ele não conhecia. Mas o que me deixou mais revoltada, eu fiquei até com ele, no bom sentido, insistir que ele pensasse mais, é que ele vai levar o filho para fazer implante coclear, um menino de 7 anos que esteve lá comigo e que está maravilhoso. O menino brincou, desenhou, comunicou-se comigo, super bem de cabeça, super de bem com a vida, mas o pai insiste em fazer o implante coclear. Você vê, né? Como existe ainda uma tentativa de negação da identidade surda. Exato. Certo? E como a criança... E na família, né? Você vê que isso já na família. O próprio pai considera que se o menino for surdo, ele vai ter uma limitação extraordinária para ser uma pessoa com seus direitos de cidadão, de trabalho qualificado, e foi o que ele me colocou. A questão da família, Marco, eu sei que você trabalha muito isso, a questão da família do surdo. Olha, veja só, não é fácil, né, Leomar? Você tem informação para isso, você sabe que a família acaba recebendo um filho não esperado, certo? Porque não existe um pai e uma mãe que planejam ter um filho especial. Em área nenhuma. Sim. Não existe um pai e uma mãe que dizem, meu bebê pode ser cego, pode ser down, pode ser mental, pode ser surdo. Todos nós temos os nossos sonhos. Nossos filhos já nascem com nome, com identidade, com time de futebol, já nascem casados, já nascem com profissão, já nascem com cor de roupa, já nascem com tudo. Então, de repente, esse filho nasce especial ou se torna especial